Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está mais uma vez no meu escritório e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas que os membros do canal deixam aqui nos vídeos e às vezes pro pessoal lá do Instagram. Por que os pastores se casam se Paulo diz que o homem solteiro cuida das coisas de Deus? É bem legal. Paulo, em 1 Coríntios 7, ele vai argumentar que o período de solteirice é um período onde você consegue mais tempo para o serviço do reino, já que o homem casado é alguém que está ali dividido entre o serviço ministerial e o serviço doméstico, a vida com a sua esposa, com suas filhas, com sua casa. Ora, se o homem solteiro tem mais tempo para o serviço a Deus, por que pastores se casam? A resposta é muito simples e Paulo dá essa resposta em 1 Coríntios 7. Nem todos receberam o dom do celibato. O dom do celibato é restrito a um número de pessoas muito específico e é descrito no texto como aqueles que conseguem viver sem intimidade sexual. Qualquer um que vive se abrasando, que tem necessidades físicas e sexuais, são pessoas que não receberam o dom do celibato, são pessoas que devem casar. Como a maioria de nós não recebeu o dom do celibato, a maioria de nós tem impulsos sexuais que precisam ser satisfeitos, a maioria de nós vai se casar. Agora, aqueles que conseguem viver sem desejo sexual são pessoas que podem viver no celibato para o serviço mais focado ao reino de Deus. Paulo em nenhum momento cobra que pastores sejam celibatários. Pelo contrário, ele vai dizer que é bom que o pastor seja marido de uma só mulher. Então se espera que pastor normalmente seja alguém com família, por mais que o próprio Paulo não fosse. Variante Ômicron, temos ou tenhamos paz com Deus? Olha, variante Ômicron, eu fico um pouco preocupado com o que parece, na minha opinião, ser um tipo de sensacionalismo midiático em cima de cada nova variante que surge do coronavírus. Eu costumo dizer para o pessoal aqui da igreja o seguinte: se você tem mais medo do que deveria, você tá com neurose. Se você tem menos medo do que deveria, você tá sendo irresponsável. O medo é uma coisa boa. Nos foi dado por Deus para que a gente não viva de forma maluca, se colocando em perigos desnecessários. O medo é uma coisa que a gente deve ter muitas vezes quando temos motivos para ter medo. Quando a pandemia se instaurou, a gente lê os fatos e analisa qual é o nível de cuidado que a gente deve ter com relação à saúde e questões sanitárias. E quando as coisas vão mudando de figura, a gente vai vendo quantas liberdades a gente pode ter. Infelizmente, quando a mídia pega algumas variantes, cria muita informação em cima quando a gente não sabia muito ainda a respeito delas, isso gera algum nível de medo nas pessoas e um medo que às vezes é exagerado, baseado em informações que ainda não são muito conclusivas. Quando a variante Ômicron foi catalogada e descoberta, entrou na mídia, nossa, foi um medo, nossa, variante Ômicron, e agora a gente já sabe que não tem mais tanto motivo para tanto medo. Ela tem um potencial muito maior de se propagar, mas ela, sabe, tem uma variante de coronavírus que escape de vacina é muito difícil. Então veja, dá para viver em paz mesmo com as variantes. Você mantém algum nível de cuidado. Hoje, qual é o cuidado que nós temos, né? Hoje é passar álcool em gel, lavar a mão, usar a máscara e o resto. O resto é quase tudo do mesmo jeito que a gente sempre viveu a vida inteira. A gente não pode aglomerar tanto, não tem mais mega eventos, coisas assim, mas cá entre nós, a vida já está muito normalizada. Temos ali algumas chateações, né, envolvendo máscaras e tal, que afetam a nossa vida pessoal. Então assim, dá pra gente viver basicamente normal, se cuidar, vacina, tiver que tomar dose de reforço, toma, cuida aí da saúde direitinho e à medida que as coisas forem melhorando com relação à Covid, a gente continua tentando se cuidar como a gente puder, torcendo para que as coisas não voltem mais a ser o que eram antes. E essas variantes, é muito difícil que uma variante consiga escapar totalmente de vacina. Vacinas vão continuar nos ajudando, graças a Deus. Acho que meu casamento não foi da vontade de Deus. O que fazer? Meu querido, uma vez que você casou, se tornou vontade de Deus para sua vida. Uma vez casado, uma vez que você tomou essa decisão de casar, agora aquele cônjuge se torna a pessoa para você. Você vai ficar casado com ela e permanece com ela porque acabou. Sabe como é que eu sei que a Isa é a mulher da minha vida? Porque é o nome dela que tá na certidão de casamento. Porque foi pra ela que eu fiz votos de que eu permaneceria. Então se você acha que cometeu um erro se casando, você vai cometer outro erro se separando? Vai cometer outro erro tendo um casamento ruim ou não se dedicando ao casamento? Você errou casando? Beleza, agora vamos transformar esse erro em acerto. Porque você fez um voto diante de Deus, você tomou uma mulher como sua esposa, então cuida desse casamento da melhor forma para que ele se torne um testemunho de transformação e de bênção. Parece que a Ordem dos Pastores quer expulsar o Ed René pela fala sobre atualizar a Bíblia. Pastores sendo expulsos de suas ordens é uma das coisas mais normais, infelizmente, mais comuns que você vai encontrar aí no mundo contemporâneo, certo? Pastores são expulsos de ordem o tempo inteiro. Isso significa muito pouco, certo? Ordens de pastores não são os donos das igrejas, não são líderes denominacionais, são uniões livres. Então, as igrejas aí têm suas uniões, né, seus relacionamentos. Se alguém é expulso, tudo bem, é só aquele relacionamento que acaba. Agora a igreja vai achar uma outra ordem, outro pastor vai achar outro grupo de amigos pra conversar, se, sabe? Mas se o cara tá sendo expulso, é bem provável que ali seja um ambiente de relacionamento comum dele, de pessoas com quem ele tem, né, amizade, ou com quem ele é cuidado emocionalmente, espiritualmente, ou o que quer que seja. Agora, eu sei que
essa ordem de pastores específica, eu não vou dizer o nome porque eu não quero ter problemas, tem muito pastor igualzinho a Elias Kivitz, certo? Muito pastor liberal, muito pastor problemático. Me parece que o problema é que o Kivitz é mais conhecido, então as coisas que ele fala chegam a mais gente, e talvez haja questões políticas aí, das políticas, né, dos apoios políticos, das críticas políticas do Elias Kivitz. Eu acho provável, eu acho bem provável, mas eu tenho absolutamente certeza que vai mudar em nada a vida do Elias Kivitz. Crente precisa bloquear outro crente? Rapaz, se for crente chato de internet, é uma obrigação bloquear. Amo minha namorada como nunca amei alguém antes, mas ela não tem fé. O que fazer? Terminar esse relacionamento. Porque se ela é uma pessoa que não tem fé, ela é uma pessoa que não tem Cristo Jesus, ou seja, você ama como nunca amou alguém que é inimigo de Deus e que não foi preparado por Deus para ser sua esposa. Então cai fora porque esse é um amor errado, porque esse é um amor injusto, esse é um amor pecaminoso que vai afetar o seu amor por Deus. Sim, você pode amá-la como nunca amou ninguém. Pelo visto, você está amando ela mais do que ama a Deus, considerando que você está mantendo um relacionamento com uma pessoa que odeia o teu Senhor. Porque não existe em cima do muro, não existe meio termo, não existe, eu até gosto da igreja, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Você tá querendo casar com a filha do diabo. Tem vídeo aqui no canal sobre julgo desigual já. Viajar no final de semana e não ir ao culto domingo é pecado? Gente, normalmente você deve estar no culto no domingo. Mas você fez uma viagem, você não tá em casa, você tá fora da sua rotina comum e você acaba não conseguindo ir pra igreja em um domingo específico. Acontece, certo? Você tenta fazer não acontecer, não é o ideal, mas acontece. É legal quando você tá viajando você conseguir achar uma igreja, até pra conhecer a igreja de outro lugar, é legal. Às vezes já fiz isso. Às vezes você não consegue, às vezes você não acha uma igreja próxima, os horários são complicados. Quando eu tirei férias agora, eu quis ir na igreja luterana, lá em Gramado. Aí me preparei e tal, fui olhar o horário do culto, era só culto de manhã, não tinha culto à noite. Aí eu acabei que eu não fui. Mas acontece, né? Se você falta um culto por motivo de saúde, motivo de doença, você viajou ou uma coisa assim, gente, acontece. Não precisa desse exagero todo, não. Se alguém é zeloso na sua fé pessoal e diz, não, mas eu não consigo ficar um domingo sem ir, e mesmo viajando e tal, aí ok, isso é pra sua vida. Agora impor isso sobre a vida de todo mundo é bobagem. Por que quando se fala da queda, o destaque da culpa fica com a mulher? Depende, certo? Depende. Pensa, 1 Timóteo, Paulo coloca ênfase na mulher, mas em Romanos, a culpa da queda é toda projetada em Adão. Quando a gente vai lendo Romanos, é o tempo todo. Em Adão todos pecaram, em Adão todos caíram. Adão, em Romanos, é quem leva toda a culpa da queda. Eva nem aparece ali direito. Agora, quando você olha pra Paulo escrevendo em Timóteo, por exemplo, aí a ênfase cai sobre Eva. Depende justamente do ponto que você quer chamar a atenção. Importante que Adão e Eva eram ambos representantes de Deus ali e ambos caíram no seu pecado. A ênfase que é dada depende do ponto que se quer chamar a atenção ali no relato da queda. Meu namoro dá certo, mas não tenho certeza se é o melhor de Deus. Tô escolhendo demais? Eu não sei, filha. Aí assim, todo namoro é uma escolha, certo? Você escolher alguém pra casar é uma decisão de uma pessoa contra todas as outras. Existe um mundo de possibilidades, eu vou escolher essa contra todas as possibilidades. Acontece que muita gente fica louca com essa decisão. E, sabe, existem muitas possibilidades, porque é que eu vou escolher essa pessoa especificamente. Agora vamos lá, Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe tá aí, é um clássico da literatura que alcança crianças e adultos. E o Pequeno Príncipe chega à Terra e descobre que a rosa que ele tinha no planetinha dele é igual a todas as outras rosas desse mundo. E ele se pergunta, Vala, então por que é que eu tenho algo diferente com aquela rosa, se ela é igual a todas as outras rosas? Ele diz que a diferença é porque ele cuidou dela. A diferença daquela rosa para as outras rosas é a história que ele tem com aquela rosa e o fato de que ele investiu e regou aquela rosa todo dia. É isso que os nossos relacionamentos são. Você escolhe uma esposa, você tem uma namorada, um namorado e tem várias outras possibilidades no mundo. O que é que torna aquela pessoa diferente das outras? É o tempo que você investiu, é a história que você construiu, é o quanto você regou aquele relacionamento. Se eu largo a minha esposa hoje e vou atrás de outra mulher, eu não consigo achar de novo a mesma história, eu não consigo achar de novo tudo aquilo que a gente construiu um no outro. Eu não encontro mais alguém que me quisesse aos 15 anos, eu não encontro mais alguém que passou por todo o nervosismo de passar do vestibular, eu não encontro mais alguém que estava do meu lado quando eu larguei a Universidade Federal, eu não encontro mais a pessoa que estava do meu lado quando eu larguei o emprego pra ser missionário, eu não encontro mais a pessoa que tava lá quando eu me formei, a pessoa que tava lá quando eu terminei a pós, a pessoa que tava lá quando eu terminei o mestrado, eu não encontro mais a pessoa que gestou nosso primeiro filho, que infelizmente foi uma gravidez perdida, eu não encontro mais a mãe da minha filha, que tá aí, Catarina, crescendo, você não encontra mais a mesma história, você não tem mais a mesma pessoa. O que torna a Isa diferente de todas as outras mulheres são 15 anos, onde a gente rega coisas um no outro o tempo todo. Não dá pra encontrar isso mais. Não dá pra ter isso. Não dá pra ter, sabe, uma opção diferente. Se eu perco isso, isso não tem como ser construído de novo com outra pessoa. Então, seu namorado talvez não seja o melhor de Deus pra você. Isso significa o quê? Que você pode, talvez, conseguir uma oportunidade melhor com uma pessoa mais bonita, ou mais legal, ou mais inteligente? Ok, mas se é um homem de Deus e você tá construindo coisas, será que
vale a pena ficar o tempo todo deixando de construir algo pra começar um outro relacionamento, depois outro, e no fim das contas, ficar só nessa luta de jogar o currículo pra aquele que pagar mais? Relacionamentos não são como empregos. Você precisa escolher alguém, obviamente, que represente a verdade de Deus pra sua vida, que vá cuidar de você, que vá ser um bom líder de uma família, mas você tem que construir uma história e não ficar toda hora tentando achar, olhando por cima do muro, tentando encontrar quem é que talvez seja melhor, mais bonito, mais legal, mais inteligente, mais romântico, qualquer que seja. Claro, namoro é namoro. Na minha filosofia de namoro, se vocês não estão se pegando, se agarrando, vocês podem terminar sem prejuízo pra ninguém e você pode achar outra pessoa, por que não? Namoro não é casamento, mas cuidado que ficar pulando de relacionamento em relacionamento, e essa ideia de que não sei se ele é o melhor de Deus pra mim, é uma conversa extremamente complicada. Extremamente complicada. Se eu tivesse tempo no gabinete pastoral com você, a conversa ia ser bem longa. Diria pra você procurar mulheres mais sábias, mais velhas, seu pastor e liderança da sua igreja. Pastor, é errado ser camelô? Se você é pobre, certo? Se você tá tentando sobreviver em um mundo cão, onde o sustento da sua família depende de você participar de um comércio irregular, eu não vou julgá-lo. A sobrevivência da sua família é muito maior do que você ter seu CNPJ certinho e vender com nota fiscal. Agora, a partir do momento que você consegue sair da situação de mera sobrevivência e as coisas começam a funcionar melhor ali, você tem um dinheirinho já um pouco mais substancial, eu indicaria para você organizar a sua vida, ter CNPJ na sua empresa, pagar imposto do que você vende e tudo mais. Eu não tenho como olhar para um cara miserável que tá se submetendo às vezes a um subemprego e dizer, não, você tá em pecado se você tá vendendo produto sem nota, você faz parte de mercado irregular, você vende no ônibus, você vende carteira dentro do ônibus. Eu vou dizer que você é um cara que tá pecando? Eu não tenho como dizer um negócio desse. O cara tá lutando para sobreviver. Agora, a partir do momento que você não tá mais simplesmente lutando para sobreviver, mas você identifica que você pode organizar a sua vida para tá certinho, de acordo com a lei e com os regulamentos aí que envolvem mercado de trabalho, faça isso. Faça isso. Vai ser um jeito de te ajudar a crescer mais aí profissionalmente. O que fazer quando o cansaço te vence na oração? Para de dar o pior horário do teu dia para orar, certo? A gente geralmente dá a pior hora do nosso dia para as coisas importantes. Eu lido muito com isso em aconselhamento pastoral, tá? O casal não consegue ter intimidade física mais. Aí você vai averiguar, eles estão dando o pior horário deles um pro outro. É de noite, 2 da manhã, depois que os filhos dormem e fez todas as obrigações do dia e voltou do trabalho, e limpou a casa e tal. Aí 2 da manhã é o tempo que eles têm ali pra intimidade. Claro que não vai rolar, tá ligado? Muda o horário. O cansaço tá te ganhando na oração? Para de orar de madrugada, para de orar no horário de tu ir dormir. Começa a encontrar qual é o melhor horário do teu dia e faz isso. É de manhã, é quando chega no trabalho, é na hora do almoço, é um intervalo na tarde, é nas refeições. Identifica um horário em que você tá dando para Deus o teu melhor horário. Veja, antigamente era pecado você dar uma ovelha, um animal que fosse inferior, doente para Deus. Eles davam o melhor. Por que a gente não pode dar o melhor do nosso dia? A golden hour, assim que eu vi os coaching falando, a hora de ouro, aquela hora mais produtiva, a melhor hora, dá pro teu devocional, dá pra tua oração. Aí você vai ver se o cansaço te vence, tá bom? Esse é o Pergunte ao Pastor dessa semana. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã aqui no canal. Não deixe de se inscrever, assinar as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Minha namorada ainda se sente frustrada com o ex-marido dela. O que é que você quer que eu comente por isso? Vai procurar um pastor, rapaz. Minha namorada se sente frustrada com o ex-marido. É muitas camadas, né? A namorada do cara tem um ex-marido. Mas terminou por quê? Né? Por que é que terminaram? O que é que fez com que esse relacionamento acabasse? Há quanto tempo? Tem filhos? Não tem? Frustrada por quê? Ela ainda tem contato com o ex-marido? São tantas perguntas que surgem dessa simples perguntinha de caixinha. Eu não sei. Procura o teu pastor.